Paz, Senhor, irmãos, missionária Karen, que Deus venha abençoar o dia de vocês. Vamos dar continuidade ao estudo sobre o profeta Amós. No primeiro tópico do nosso estudo, nós podemos conhecer um pouco do profeta, do seu chamado e principalmente do seu legado que ele deixou para nós. Hoje eu gostaria de iniciar os próximos capítulos, começando do capítulo 1 até o capítulo 6. O capítulo 1, o Senhor vai usar o profeta Amós para falar, advertir sobre essas nações vizinhas de Israel, que eram Moabe, Judá, Sidom, Felístia, Assíria. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Eu acho que falei todas, eram 7 nações. E o Senhor usou o profeta Amós para advertir que o julgamento também viria sobre essas nações. Isso vai até o capítulo 2, versículo 5, do livro de Amós. E até então, o povo de Israel estava muito feliz, porque Deus iria julgar as nações vizinhas, não que eles o merecessem. Eles também cometiam vários pecados idólatras, perseguiam o povo escolhido de Deus, que era Israel. Eles estavam felizes até Judá, que era a nação irmã deles, sofreriam esses castigos. Mas o que eles não esperavam é que no capítulo 2, versículo 5 e diante, Deus iria lançar advertências e julgamentos até o capítulo 6. O capítulo 7 nós vamos falar nos próximos estudos, que é sobre as visões que Amós teve. Então, até o capítulo 6, Deus deu julgamentos e advertências. O capítulo 7 vai continuar falando sobre isso, só que através de visões. Mas eu não quero entrar nesse tópico agora. Ele não vai ter, para não tomar muito tempo de vocês, não cansar. Então, até o capítulo 6, Deus vai usar o profeta Amós de várias maneiras, formas, para advertir o povo de Israel sobre um dos principais pecados do povo de Israel, que era a idolatria. E principalmente sobre a injustiça social, que eram atos praticados pelo povo de Israel, principalmente pela elite rica, que não agradavam ao Senhor, que eu vou detalhar depois nos próximos estudos. E aí o povo de Israel começa a cair a ficha. Cai a ficha em partes, né? Porque acaba a ilusão deles acharem intocáveis. Até então eles se achavam intocáveis, que apesar deles eles achavam que por ser escolhido o povo de Deus, independente do que eles fizessem, eles não iam sofrer consequência dos seus atos. E ainda eles acreditavam que Deus iria julgar as nações inimigas deles e eles iriam se tornar uma potência mundial, por serem escolhidos do povo do Senhor. Só que hoje a gente pode ter como lição nesse estudo que essa arrogância, esse orgulho de Israel foi o que justamente levou eles à ruína. E o que nós podemos tirar de conclusão sobre isso para nossas vidas? Que às vezes nós achamos que por sermos filhos de Deus, escolhidos, estarmos à casa do Senhor, nós somos, nada vai nos acontecer, independente daquilo que nós praticarmos. Nós somos acima de qualquer suspeita. Nos tornamos até religiosos, como os fariseus eram. Achamos que por ir ao culto regularmente, somos os cristãos perfeitos, como Israel achava que era a nação perfeita, o povo perfeito. Mas nós esquecemos que nós temos um Deus de justiça. E Ele julga os nossos atos. E os nossos atos têm consequência. Como teve consequência sobre o rei Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas isso, ele não se livrou do pecado que ele cometeu, que foi o adultério e um assassinato. E teve duras consequências na vida de Davi. Assim também
foi com a nação de Israel, que devido à sua impertinência, teimosia, de continuar praticando o pecado da idolatria, cometendo injustiças com um povo mais humilde, mais pobre, teve como consequência, que a gente vai ver ao longo do final do livro de Amós e nos próximos capítulos, que Israel foi capturado pelo Império Assírio. Na época, a Síria era uma potência, como hoje é os Estados Unidos. Só que a Síria era um exército cruel, terrível. E o povo de Israel sofreu na mão do exército assírio. E aí a gente estudando, a gente vê várias histórias do Império Assírio. Eles costumavam furar os olhos dos prisioneiros, colocar argolas e puxar pelo nariz. E eles faziam várias crueldades com o povo capturado. E o Senhor permitiu que Israel fosse capturado, dominado pelo Império Assírio. E isso foi terrível para o povo de Israel, devido à sua desobediência. O Senhor usou, a gente vai ver no livro do profeta Amós, o Senhor usou o profeta e usou demais profetas para falar tanto contra Israel como Judá. O Senhor usou de várias formas Amós, de várias maneiras, mas o povo de Israel continuou impertinente, continuou duro de coração e não se arrependeu dos seus pecados e não se redimiu, não aboliu a idolatria e teve o seu fim trágico, que foi ser capturado pelo exército assírio. Então que nós possamos hoje tirar como lição que todos os nossos atos serão julgados pelo Senhor e que todos os nossos atos, principalmente nós cristãos, e conhecemos a palavra, tudo aquilo que a gente fizer vai ter uma consequência. Isso a gente não pode escapar. O Senhor é um Deus misericordioso. Ele perdoou Davi, mas Davi sofreu as consequências do seu pecado. E para finalizar, quero deixar aqui um versículo chave. Está no capítulo 5 de Amós, verso 18, cujo título está O Dia do Senhor. Ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que vocês desejam o dia do Senhor, será um dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão, ele saísse a encontro um urso, ou como se, entrando em casa, encostado a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. O dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz. E a gente pode ver aqui, pela palavra do Senhor, que as consequências, o castigo sobre Israel foi terrível. E que nós possamos hoje meditar sobre essa palavra, meditar sobre os nossos atos, e principalmente que ele vai ter consequências. Fique com Deus, que Deus abençoe seu dia.